Do fono, corre aqui, pega a pipoca, aquela, estourada na areia, daquele jeitão, que hoje tem o quadro Mistérios de Axé, e mais um para conta do nosso querido Obaluayê, mestre nos milagres de saúde. Quem manda a história pra gente é Igilequê, lá de São Paulo. Chega mais. Oi, Adeloia, a sua bênção. Exu Iansã abençoe a bênção, irmão. Estou muito feliz que você aceitou contar o meu mistério de axé, até porque, na minha iniciação no candomblé, Exu me pediu para que eu levasse essa palavra adiante, para que eu dissesse o quanto a iniciação fez bem para mim, me trouxe a cura, e essa é uma das minhas missões. Honrar o nome do meu orixá. Vamos lá para a minha história. Em abril de 2024, eu estava há cerca de um ano ajudando nas tarefas da roça como abiã. Nesse bori de 2024, o meu babalorixá me perguntou se eu estava sentindo algum tipo de desconforto na região genital, e eu disse para ele que não, que estava tudo bem, e ele me orientou mesmo assim: procura um médico, vá dar uma olhada. E a gente sabe como é que é, né? Saiu do terreiro, a vida atropelou e eu deixei para lá. Passaram-se 2 meses, eu estava tomando banho e de repente eu senti uma dor absurda. Aí eu lembrei do meu babá falando para mim: vai no médico. Marquei ainda para aquela semana e numa sexta-feira, 13 de julho, o urologista pediu logo de cara um exame para dar uma olhadinha e veio a pior notícia possível: câncer de testículo. É um câncer muito agressivo, cresce muito rápido, mas quando pego logo no início, aí tem mais chance de conseguir tratar dele com mais simplicidade, sem que ele se alastre, sem que ele acabe fazendo metástase. Na segunda-feira eu já fui internado e a gente já foi para a cirurgia. Acabou tendo que remover todo o órgão esquerdo e foi para biópsia. E talvez aqueles 2 meses em que eu não ouvi de imediato o meu babá, que hoje eu sei que ele foi usado por Obaluayê, né, para poder me passar esse recado, mas eu bobeei, talvez eu não tivesse que passar por uma etapa muito difícil da quimioterapia, porque acabou pegando já um vasinho sanguíneo e isso poderia fazer com que acontecesse uma metástase. Aí teve que iniciar o processo da quimioterapia. Então fica aí a dica: orixá, caboclo, Exu, pombogira, erê, qualquer espírito que respirar perto de você e falar assim: vai no médico, vá. Eles veem o que a gente não vê. Aí ele continua: dias antes de começar o tratamento, o terreiro estava em função interna. Acabei tomando uns ebós e dormi lá no terreiro. Durante a noite eu não sei se eu sonhei ou se eu tive alguma visagem, mas eu vi uns vapores quentes, transparentes, era como se fossem várias colunas desses vapores. Eles estavam subindo ao meu redor, quase que falavam comigo, aquele som, aquele chiado do vapor. E senti uma presença muito poderosa. Eu não consegui vê-lo, mas eu sabia que havia um ser de magnífico poder por ali. E lá no terreiro é bem frio e eu tive muito calor a noite toda. Adeloia, as químios foram bem tranquilas, apesar dos pesares, aquilo que a gente já conhece, né? Muito enjoo, a barba e pelos caindo, é o clássico. Mas cerca de uns 3 dias antes do fim do tratamento, eu tive a temida febre. O interessante aqui é que eu fui avisado que aquilo aconteceria. Naquela manhã, antes da febre começar, chegou uma mosca varejeira na janela do meu quarto. Na minha água, a mosca varejeira é um inseto ligado ao Obaluayê. Então, se está tudo limpo por ali, não tem motivo para aquele inseto estar e ele de repente aparecer, mostra a presença de Obaluayê. E não tardou, a febre começou. Para quem não sabe, a febre em um paciente de quimioterapia não é bom sinal. Significa que a quimio atacou a imunidade. E se a pessoa pega uma gripe que seja, pode ser fatal para ela, porque ela não tem como combater aquele vírus. 3 horas depois, eu já estava na UTI
internado em isolamento. Os termômetros estavam marcando quase 39 graus de febre. E aí, quando eu estava sendo transferido de maca para UTI, eu não sei se eu estava ali delirando, o que era, eu vi nitidamente assim, uma luz dourada, como se fossem aqueles filamentos do azê de palha da costa de Obaluayê, justo ele, né? A coroa brilhante do sol. Pouco depois, a febre sumiu, da mesma forma que chegou, do nada. De repente, eu estava ótimo. Fiquei mais 5 dias na UTI e fui muito bem cuidada, enquanto a minha imunidade caía sem parar, até voltar a subir. Não peguei nada, nem rinite. Mas é claro que eu não estava sozinho. E agradeço muito a meu pai Obaluayê, meu babalorixá, minha Iá, meus pais carnais, meu irmão de axé e minha irmã carnal, minha esposa, grandes amigos e o restante da família, que não soltaram a minha mão, que fizeram uma grande corrente de oração pedindo pela minha saúde. E mesmo na pior fase da neutropenia, que é quando a pessoa que está fazendo o tratamento com a quimioterapia tem essa febre, quando a minha imunidade estava lá a 0 e eu não podia receber visitas nem de longe, muitas pessoas temeram pela minha vida, menos eu. Como um bom filho do velho, eu era um cara bastante temeroso e inseguro. E se fossem anos atrás, acho que eu estaria em desespero, colapsando, temendo pelo pior. Mas eu tinha uma certeza inabalável que eu seria curado. E foi o que aconteceu. E em dezembro de 2024, com o meu corpo já mais saudável, com o câncer em remissão, eu me entreguei completamente a Obaluayê e me iniciei no candomblé como Iaô. Hoje eu sou mais do que saudável, sou feliz, sou vivo, sou firme e forte. Sou disciplinado e não tenho preguiça de atingir os meus objetivos. Eu tive uma segunda chance. Ele está comigo, dentro de mim. Hoje eu sou Igilequê, que significa Obaluayê acima de tudo. Se arrepiou aí? Eu também daqui. E pelo restante da minha vida eu vou honrar esse nome, colocando o sagrado na frente e ficando sempre atento para que as minhas ações, falas e pensamentos deem orgulho a meu pai. Até porque papai é puro amor, mas também é bravo. E ai de mim se não ficar na linha. E uma observação, eu estava planejando encontrar a Deloiá no começo de março, quando ele veio para São Paulo, para contar pessoalmente, mas não foi possível. E um dia depois da nossa conversa, e um dia antes do que seria o nosso encontro, recebi a notícia que o meu padrinho de Uruncó havia feito a passagem. Não posso deixar de pensar que o pai estava apenas esperando que eu desse o meu relato para que o meu padrinho, também filho de Obaluayê, pudesse descansar. Tio Balu, que o nosso pai amoroso e leal te guarde em suas palhas e pai leve você em seus braços, sua bênção. Meus sentimentos, meu querido Igilequê, que Oiá e Obaluayê tenham feito com que ele chegue de volta ao Orum da maneira mais carinhosa possível. Agradeço a você por você ter compartilhado com a gente esse mistério de axé. E agradeço a Obaluayê pela sua saúde. Nessa resenha, nessa lista de cura, Obaluayê é especialista. E fica aí, né, a mensagem para a gente ouvir mais o sagrado. Quando essas mensagens chegarem, para a gente não enrolar, para a gente criar prioridade. E eu acho que mais uma coisa, é importante também que a gente pare de achar que é coisa da nossa cabeça, que é imaginação, essas aparições, essas visagens, esses contatos que o sagrado acaba nos agraciando, nos presenteando. E você tem uma história? Fala comigo no direct, fala comigo pelo e-mail, vou colocar aqui, adeloiá.jubará@gmail.com. Manda sua história, que ela pode ser a próxima. Um grande abraço e uma ótima segunda-feira. Que Obaluayê nos abençoe enormemente, afastando de nós tudo aquilo que a gente não precisa mais sofrer para aprender. Curta, comenta, compartilha, interaja comigo e faça o movimento acontecer.